Olá, igreja! Hoje nós estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta, para juntos estudarmos a palavra de Deus, tirarmos algumas lições para nós e aplicarmos então na nossa vida de oração. E este mês de novembro nós estamos falando sobre o que orar em favor da igreja. E através do texto bíblico nós vamos aprender, estamos aprendendo sobre a grande comissão. É um texto chamado A Grande Comissão, em que Jesus Cristo então dá as últimas explicações e ordenanças ali para os seus discípulos e vai nos ensinando então o que ele deseja que nós façamos, e certamente então através disso nós vamos orando para que a igreja então ela consiga cumprir o que o Senhor vai falando. Então abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e nós vamos ler novamente, a partir do verso 19 hoje. E o Senhor Jesus Cristo vai falando ao finalzinho do verso 18 que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi dada essa autoridade a Ele. E aí então no verso 19 ele começa dizendo assim: portanto, ou seja, essa minha autoridade, eu tenho essa autoridade e por esta razão, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando o que Ele deseja, o que Ele quer que a igreja vá fazendo, o que é importante para a igreja. Então Ele fala isso para os seus discípulos e deixa bem claro o que eles têm que fazer. Então a partir daquele momento, desse momento então que Ele não mais estará com eles. Então ele falou assim: olha, vão e façam discípulos. E nós já conversamos um pouco, nessas 2 últimas semanas a respeito desse assunto. E ele vai complementando então, olha, fazer discípulos, nós fomos aprendendo que fazer discípulos, nós vamos fazer outros discípulos. E que tipo de discípulos são esses? E são discípulos então que seguem o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando. Então ele é o nosso parâmetro, É Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos olhar. Mas se nós vamos fazer outros discípulos, nós também temos que tomar muito cuidado como é que nós estamos fazendo esses discípulos, ou seja, promovendo outros discípulos, Parecidos com quem? E a partir desse momento ele vai falando assim: olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a primeira lição que eu tiro desse texto para nós, porque a igreja de fato se preocupa com o evangelismo, de fato se preocupa em levar o evangelho a todas as pessoas. Quando nós estamos reunidos como igreja, nós anunciamos a palavra do Senhor e sempre levamos essas pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, a entender quem é Jesus Cristo, que Ele foi o enviado do Pai e que Ele é que nos trará a verdadeira salvação, e que o próprio Senhor Jesus Cristo está anunciando um novo reino, o reino dele, E como é que é este reino? Então nós temos esse cuidado e é óbvio, a igreja sabe que ela tem que evangelizar, a igreja sabe que ela tem que anunciar então o Senhor Jesus Cristo, que é o que é as boas novas do evangelho. Então a igreja sabe disso, mas nós precisamos ficar bem atentos à sequência disso, quando ele fala assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero me preocupar aqui com o batismo. A igreja precisa se preocupar em batizar pessoas.
anunciar o evangelho, mas que essas pessoas, elas venham a se batizar, elas não tenham só um conhecimento sobre Jesus Cristo, mas elas também se comprometam, elas anunciem a outras pessoas que elas também têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E isto, ele é anunciado, é mostrado claramente para as pessoas quando então essa pessoa se batiza. Então, o batismo tem um significado muito grande para todos nós. Ele anuncia então para todas as pessoas, para a sua família, para todos que estão presentes, que ele tem então uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, que ele confiou no Senhor Jesus Cristo e que então a partir desse momento, né, é um simbolismo, mas a partir deste momento então ele denuncia, ele anuncia então para todas as pessoas que ele morreu para o tipo de vida que ele estava vivendo e agora então ele quer viver uma nova vida em Cristo. Ele anuncia que Jesus Cristo é o Salvador, ele anuncia que Jesus Cristo é o Senhor e ele então quer seguir a Jesus Cristo. Ele anuncia que ele é um seguidor de Jesus Cristo através do batismo. Então, nós devemos orar. Nós devemos orar para que as pessoas se convertam, mas que essas pessoas também se batizem. Elas não só falem que servem ao Senhor Jesus Cristo, mas eles se comprometem ali através do batismo. Então é importante que a pessoa se batize, é importante que a igreja também batize pessoas, e não que ela seja uma comunidade cheia de pessoas que conhecem sobre Jesus Cristo, mas também pessoas que se comprometem com o Senhor Jesus Cristo, anunciando através do batismo. Então, vamos orar por isso, para que as pessoas se convertam e para que as pessoas se batizem. Então, nós precisamos estar orando por isso. Você tem orado? Você tem orado para que as pessoas se convertam e que essas pessoas que se convertem, elas sejam batizadas? Então, esta deve ser uma das nossas preocupações como igreja. Né? Orar para que a igreja batize mais, né? Para que ela faça isso com bastante frequência. Então isso é um anúncio de que ela está seguindo as orientações do Senhor Jesus Cristo. Então essa deve ser uma das nossas preocupações. E ele vai seguir então no verso 20 e vai falar então um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Ele vai dizer o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E olha que importante isso, porque agora nós tomamos uma figura, nós tomamos uma posição diante do outro. Nós precisamos então ensinar estas outras pessoas a obedecer o que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Então vamos pensar sobre isso. Se eu vou ensinar alguém a obedecer o que o Senhor Jesus Cristo anunciou, eu preciso então um pouquinho mais de tempo, eu preciso então um pouquinho mais de comprometimento, porque as pregações, por exemplo, que nós fazemos, ela é uma forma da pessoa conhecer, é uma forma então da pessoa saber sobre Jesus Cristo, dela saber um pouco sobre a palavra. Mas como é que eu, que estou pregando, por exemplo, vou ensinar alguém a obedecer? Como é que eu obedeço? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou ensinar a pessoa a perdoar. Então, eu falo, olha, você tem que perdoar, né? Eu leio os versos bíblicos e a pessoa, então, ela sabe, ela toma conhecimento de que ela deve perdoar. Mas eu preciso ensinar essa pessoa a como perdoar. Então, isso vai demandar de mim muito mais tempo. Isso vai demandar dessa pessoa, do cristão, da igreja, que ela dedique tempo com essa pessoa. Não dá para você ensinar alguém a obedecer se você não estiver caminhando com ela, se você não for íntima dela, se você não passar um tempo com ela. E ela vai aprendendo através de você, do seu jeito, como você se relaciona com as pessoas, como que você vai digerir, por exemplo, o que a outra pessoa diz, como é que você lida com as suas emoções. E aí, a partir disso, esta outra pessoa vai aprender, então, como é que ela tem que obedecer.
Então não é tão simples assim, né? Eu posso ensinar as coisas sobre o que Jesus ordenou, mas ele está indo um pouquinho mais, ele está falando assim que eu tenho que ensinar a obedecer da forma como o Senhor Jesus ensinou. Isso demanda mais tempo. E isto significa que eu preciso ter disposição de dar do meu tempo para outras pessoas. E isso leva tempo. Isto demanda horas, né? Dedicando. Então, o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer o seguinte, que para que isso aconteça, é necessário envolvimento com o outro. Nós estamos disponíveis, né? Então, vamos orar o quê? Eu preciso ensinar a outra pessoa a obedecer, mas ela não sabe nada como fazer. Como é que ela vai aprender se você não tiver um tempo com ela? Então, talvez essa primeira oração é de que eu tenha essa disposição de tempo, que eu possa enxergar a necessidade do outro e que eu me disponha para ensinar essa pessoa, que eu me preocupe com ela, que eu, através da minha vida, através da palavra de Deus, vou explicando, olha, isso aqui você pode fazer desse jeito, isso você pode fazer desse outro jeito. E então este nosso relacionamento vai ensinar não só sobre Jesus, mas como fazer o que Jesus ordenou. E não é do meu jeito, mas é como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, olha como é séria esta oração. Olha como ela é importante. Eu não posso simplesmente falar assim, não, vamos lá, chamamos um pregador, um evangelista, e ele faz então aquela pregação e comove as pessoas. E não que isso seja ruim, não estou aqui condenando ninguém, ao contrário, né? Mas ele chama, ele faz então aquele apelo e as pessoas reconhecem que precisam de Jesus Cristo e elas se convertem. E aí? A partir daí acontece o quê? Então a igreja precisa se envolver com o outro, a igreja precisa se envolver com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Ela precisa se comprometer, ela precisa ter tempo com o outro. Então você precisa também orar, não só para que o outro se converta e seja batizado, mas para que você tenha tempo, disposição, dedicação para estar ensinando o outro também a obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja. Então é necessário tempo. Meus irmãos, olha como é sério isto. Nós precisamos de tempo conversando, nós precisamos de tempo falando sobre as coisas do dia, então precisa ter intimidade com as outras pessoas, precisa então você separar um tempo do seu dia para estar com alguém, para ensinar a palavra de Deus. Entende? A gente vai pedir alguma coisa para o outro, mas isso significa que nós também devemos pedir para nós, que nós sejamos essas pessoas dedicadas, esforçadas e que amam o outro a tal ponto de dedicar um tempo da sua vida em favor do outro, do crescimento do outro, da evolução do outro. Então, orar pela igreja é orar para que você também mude, é orar para que você também se dedique, é orar para que você também se comprometa. E aí então sim, nós estamos caminhando muito bem para chegar àquele ponto em que todas as pessoas que estiverem próximas de nós e adiante de nós reconheçam e saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E assim, sim, nós estaremos cumprindo as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos obedecer o Senhor Jesus. Eu preciso querer também, eu preciso me comprometer. Portanto, a oração é pelo outro, mas é também por mim, para que eu mude, para que eu deseje, para que eu queira isto. E assim, a igreja cresce. E assim, nós fazemos a vontade do Senhor. Esta minha oração, que seja a sua oração também, e que você se veja nesse negócio maravilhoso que o Senhor nos chamou. Amém? Que Deus te abençoe.